É isso aí. Por que a reversão do diabetes é possível? Muita gente está perguntando isso aí para mim. E eu já tinha feito um vídeo há muito tempo a respeito, eu vou direto ao ponto aqui. Existem alguns fatores que você precisa considerar quando a reversão do diabetes está em pauta. Fator número 1, a sua alimentação. Fator número 2, o que você suplementar. Fator número 3, a cultura da morte junto com a cultura da vida. Duas coisas muito importantes. Então, vamos começar pela alimentação. Diabetes é uma doença, ou melhor, eu não diria que é uma doença. Para ser bem sincero, é uma condição nutricional. Ela tem a ver com o que você come, com a quantidade de vezes que você come, com o que momento do dia você come, quanto tempo você dá de espaço entre uma alimentação e outra. Então, é algo muito complexo. Então, a primeira coisa é levar em consideração a alimentação. Existem 3 tipos de alimentação. A high carb, high significa alto carboidrato, dieta padrão brasileira, muito carboidrato. Existe a low carb, de mentira, que é dita como baixo carboidrato, etc. Mas não é tão baixo assim. E a low carb de verdade, low significa baixo. Então o que acontece? Num panorama em que eu como sempre alimentação high carb, sempre uma alimentação muito rica em carboidratos, o que vai acontecer é que eu vou ter sempre picos de glicemia acompanhados de picos de insulina. Minha insulina fica alta e eu desenvolvo ao longo dos anos resistência à insulina. Resistência à insulina é um marcador muito fidedigno, que mostra mesmo que você vai ficar diabética, vai ficar diabético. Isso já aconteceu com você e ninguém fez absolutamente nada. É possível ver isso com a glicemia de jejum e a insulina de jejum. E você calcula uma coisa que chama ROMA-IR. Então, comendo errado, ao longo dos anos, teu ROMA-IR vai aumentando. Esse é o primeiro ponto. Então, você come uma alimentação high carb do tipo arroz integral, feijão, pão integral, aí você come uma carne magra, um pouquinho de salada talvez, usa leite desnatado ou leite integral, leite sem lactose. Leite sem lactose talvez você não saiba, mas ele é muito rico em glicose. Então você acaba colocando no seu dia muitos alimentos que sobem a glicemia e sobem num nível muito alto. E sabe por que você não sabe isso? Porque você não mede a sua glicemia, come e mede ela a cada 30 minutos, pelo menos 4 ou 5 vezes depois que você terminou de se alimentar. E você simplesmente não fica sabendo do que acontece com a sua glicemia. A gente chama de excursão. Qual é a excursão que a glicemia faz? Ela sobe, cai, sobe, cai. O que acontece? E tem um detalhe maluco. As pessoas te mandam comer a cada 3 horas. E comer de 3 em 3 horas é o que eu chamo equivaler a dar um tiro no seu pé. Você vai ter muitos problemas. Você não vai morrer por isso agora, mas você vai ficar mancando, vai ficar patinando com isso, carregando uma bola de ferro de comer a cada 3 horas. O metabolismo precisa processar tudo isso e de 3 em 3 horas você dá lá uma pancada em cima dele com alta taxa, alta dose de carboidrato. Então, diabetes é uma condição, não é uma doença, em que a tua glicemia fica alta por tempo demais, porque você come de um jeito que mantém ela alta por tempo demais. E se você muda o jeito que você come, você muda radicalmente os seus resultados. Muitas pessoas usando os cardápios da cura comprovam, confirmam isso que eu acabei de falar. E é bem possível que alguém vai entrar embaixo aí e dar um depoimento, como tem acontecido. Muita gente entra, alguém vem, xinga, fala que é mentira, que nunca viu uma bobagem tão grande quanto essa. E aí alguém que teve resultado entra embaixo e fala, não senhor, aconteceu assim, assado. E aí a pessoa dá um depoimento dela. E a gente aqui está girando uma grande corrente do bem, de pessoas que estão decididas a divulgar os resultados delas, porque elas sentiram na pele a diferença que é mudar a alimentação, quanto isso impactou a glicemia delas, e aí, evidentemente, elas não se calam. Eu não peço e não pago para ninguém fazer isso. Elas espontaneamente vão lá para baixo e digitam. Isso me deixa muito feliz, porque eu estou criando uma família ao redor de uma coisa chamada cura pela alimentação. Então, é disso que se trata. Muito bem. Segunda coisa que eu falei é de suplementação. Um diabético normalmente tem deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de magnésio,
deficiência de manganês, de vanádio e crômio. Se você tem muita vontade por doces, você tem deficiência de crômio. E se você não suplementar esses micronutrientes, a vitamina D, que nem é para ser chamada vitamina, na verdade é um hormônio responsável por uma série de processos metabólicos no organismo, você não vai conseguir controlar muito bem a tua glicemia e reverter diabetes. Então, ponto número 1 para reversão, alimentação. Ponto número 2, suplementação. Os diabéticos, de um modo geral, são deficientes nesses suplementos. No mínimo, para começar a falar do mínimo. E aí, se o cara usa algum hipoglicemiante, como por exemplo a metformina, ele vai ter um problema muito sério, que é a depressão de coenzima Q10, vitamina B9 e vitamina B12. Desses micronutrientes que eu falei, alguns deles dão suporte para o pâncreas. O vanádio, por exemplo, é muito importante nisso. O magnésio é importante numa série de coisas, né? E dá um suporte também para o teu metabolismo metabolizar glicose. Ele, por exemplo, evita que você tenha problemas com cálcio. Isso é muito importante, suplementar magnésio. Então imagina, você suplementa pro diabetes e ao mesmo tempo você faz uma suplementação para um quadro geral e bastante importante. E tem muito profissional da saúde que fala assim, não, mas esse negócio de suplementação é tudo bobagem, sai pela urina. E a única maneira de você comprovar se eu estou certo e as pessoas que falam o que eu falo estão certas, ou se esses profissionais de saúde estão corretos, é suplementar e esperar não mais do que 30 dias. Você vai começar a ver mudanças no teu metabolismo, mudanças no teu organismo, que você nunca julgou serem possíveis. E isso tem a ver com a suplementação. Ou você pode não ter resultados, o que eu acho muito difícil acontecer, a não ser que você suplemente errado. E aí então você fala, tanto, isso é bobagem, eu estou só enriquecendo a minha urina, mas isso não é verdade. Na verdade existe uma sinergia entre os nutrientes. Se você suplementa da forma certa, essa sinergia começa a acontecer. O que eu estou chamando de sinergia? Quando você soma 1 e 1, o resultado tem que ser 2. Quando você coloca os nutrientes em sinergia, o 1 mais 1 não dá 2, dá 5, dá 6. Ou seja, eles juntos potencializam os resultados. E você só vai ver isso aí se você souber suplementar com sinergia. Esse é um ponto que você tem de considerar aqui. E eu falei também sobre a cultura da morte e a cultura da vida. Tudo que eu te disse até agora, alimentação correta, suplementação correta, tem a ver com a cultura da vida. É um tipo de cultura em que você busca super saúde, fazendo as coisas certas. Nesse tipo de cultura não existem medicamentos. É a cultura dos suplementos, da alimentação correta, de um estilo de vida de almoçar, fazer uma caminhada leve, sem forçar a barra demais, ou então fazer uma atividade física mais intensa, se você tem capacidade de fazer isso. E se você não tiver, é legal que você desenvolva essa capacidade, mas é algo focado num estilo de vida, um estilo de vida saudável. Alimentação, suplementação, atividade física. Essa então é a cultura da vida. Mas existe a cultura da morte. Dentro da cultura da morte, diabetes é uma doença e, portanto, não tem cura. Você tem que tratar a glicemia alta. Você fica dando hipoglicemiantes, algo para baixar a glicemia. Mas olha que coisa interessante, você não trata a causa do problema. Você trata um sintoma, que é ter glicemia alta demais. Então, essa glicemia alta demais, ela não vem no seu organismo por falta de alguma substância química, de algum medicamento. A não ser que seja por falta de insulina que você tenha diabetes do tipo 1. Mas mesmo o diabetes do tipo 1 pode ser resolvido, ou revertido, ou controlado dentro de uma alimentação que faça sentido. E eu estou dizendo isso porque eu já ajudei vários diabetes do tipo 1 a chegar num resultado que fez sentido para eles, uma glicemia aí abaixo de 100. Em jejum, com uso mínimo ou praticamente sem uso de insulina. Então, estou falando disso. O que é interessante você perceber aqui, que dentro da cultura da morte, então, diabetes não é uma condição, é uma doença. Ela não é curável, ela é incurável. Ela é tratada com medicamentos para baixar a glicemia, portanto, então o foco é no sintoma, não é na causa. A causa, normalmente, na esmagadora maioria dos casos, até no diabetes do tipo 1, em que a pessoa não produz insulina o suficiente,
é o que ela come. Se ela comer corretamente, se alinhar com a cultura da vida, ela muda o jogo. E aí eu poderia dizer o nome de várias pessoas aqui que eu ajudei, mas eu não vou citar isso não, e você pode entrar em contato, digitar aí nos comentários quem é, e eu posso, pedindo a permissão da pessoa, citar para você quem é, e você pode até entrar em contato e perguntar. Ponto número 2. Dentro da cultura da morte, então, além de você tratar errado o problema, já tratar o sintoma e não a causa, você faz isso com vários tipos de medicamentos. Vários tipos de medicamentos. Um deles, mais famoso, é a metformina. Metformina, como eu falei, depleta coenzima Q10, depleta vitamina B9, depleta vitamina B12. Depletar, diminuir coenzima Q10, significa fazer com que o seu corpo perca energia. A coenzima Q10 é uma espécie de iniciador de reações que produzem energia no seu organismo. Se você diminuir ela, tomando metformina, você vai simplesmente perder energia. É possível que você, tomando metformina do outro lado, já saiba disso. Então deixa um comentário para mim aí abaixo. E aí eu vou pular para a vitamina B12. A vitamina B12, quando ela começa a baixar muito, e a gente tem estoques aí de B12 aí por uns 5 anos, mas a pessoa começa a tomar metformina cronicamente, baixa demais a vitamina B12, ela pode ter uma neuropatia periférica por deficiência de B12. Você já teria neuropatia periférica por aumento de glicemia. Então, começa a formigar os seus pés, seus dedos, e você começa a perder a sensibilidade neles. E até que chega um momento que você desenvolve o pé de diabético, o famoso pé de diabético. Mas eu estou dizendo que tem um outro caminho, que se soma com esse caminho e piora os seus resultados. Que é o seguinte, você diminuir a vitamina B12 por tomar coenzima Q10 e desenvolver a neuropatia periférica por falta de B12. E ninguém te falou isso. E é evidente que alguém aí assistindo esse vídeo já deve ter passado por esse quadro. Então, o uso de medicamentos é terrível. Por quê? Porque ele mascara o problema, ele ataca o sintoma e não a causa, e em algum momento ele para de funcionar. E tem alguns medicamentos que para mim não fazem o menor sentido mesmo. Eu estou falando, por exemplo, das sulfonilureias. Eu estou falando dos estimuladores do pâncreas. Você tem aí inibidores da DPP-4, você tem os GLP-1 análogos, você tem medicamentos que fazem o seguinte, eles fazem o pâncreas trabalhar mais, e aí, num primeiro momento, o diabético toma o medicamento e fala, nossa, que maravilha, a glicemia despencou, que ótimo, não sei o quê. Só que está estimulando o pâncreas a produzir mais insulina e não está resolvendo a causa, que é a redução de carboidratos de um ponto de vista que faça sentido. E aí o que acontece? Faz o pâncreas trabalhar, é como pegar um cavalo cansado e descer a chibata nele. O que acontece? Em algum momento esse cavalo não vai aguentar mais. Ele vai ficar fadigado. Ele vai entrar em exaustão. E quando ele entrar em exaustão, fim, não tem mais produção de insulina. Então esses remédios melhoram a glicemia e pioram o diabetes. Te tornam mais diabético. Então existem vários estimuladores do pâncreas. Eu posso te falar glibenclamida, glipizida, glicazida. Tem um chamado Bieta, que é injetável, Januvia. Bom, tem vários medicamentos aí, tem vários nomes que você pode procurar, que você vai encontrar os que estimulam o teu pâncreas a trabalhar. Vão cansar o teu pâncreas mais rápido, vão fazer você depender de insulina mais rapidamente. E o que faz você ser diabético é a resistência à insulina. Isso quer dizer o seguinte, que quando você começar a se injetar insulina, você vai talvez reduzir a tua glicemia por algum tempo, mas depois de algum tempo ela vai continuar alta e vai ter que aumentar a dose de insulina porque você está ficando resistente, mais resistente, melhor, à insulina. E isso simplesmente piora o problema. E eu vejo pessoas se injetando insulina e fazendo de tudo e daqui a pouco pisa numa pedra e faz uma ferida no pé. Essa ferida não cicatriza mais. A circulação está comprometida naquela região. E aí daqui a pouco apodrece o dedão. Aí amputa o dedão. Mas aí continuam tratando a causa. Mas aí continuam tratando o sintoma e não a causa. E o que acontece? Essa pessoa, depois de amputar o dedão, tem de amputar o pé. E continua comendo errado. E continua tentando baixar a glicemia. E depois de amputar o pé, tem que amputar até o joelho. Ou sei lá até que parte do corpo.
Por quê? Porque não foi resolvido o problema. Diabetes é um problema nutricional. Ou muda a alimentação, entrando para a cultura da vida, ou fica na cultura da morte tomando medicamentos. Ou suplementa, entrando para a cultura da vida, ou fica na cultura da morte tomando medicamentos e correndo o risco de amputação, perda de visão, para falar de algumas coisas entre as várias comorbidades do diabetes. Então, por que é possível reverter diabetes? Por um motivo muito simples. Porque mudando a alimentação, eu mantenho a minha glicemia mais baixa. Suplementando, eu dou suporte para o meu pâncreas. Eu ajudo a manter a minha glicemia mais baixa. Então, tudo isso que eu falei te leva no caminho do que se chama reversão. Se durante um ano, pelo menos, você ficar com hemoglobina glicada menor do que 5,7%, sem o uso de qualquer medicamento, você é considerada uma pessoa que reverteu diabetes. E eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Principalmente aquelas dentro do meu TRD, em treinamento de reversão de diabetes, em que a gente fica muito abaixo disso, uma glicada muito abaixo de 5,7, sem uso de medicamentos. Tem literatura robusta a respeito disso, tem artigos a respeito disso. Me chamam de mentiroso, de charlatão, que não sei o quê, e não vão acessar essa literatura. Vão acessar a literatura que a indústria farmacêutica vende, financia. Não é dessa que eu estou falando, não. Eu estou falando de pesquisadores independentes, que foram lá e fizeram o dever de casa e que rompem com essa ideia maluca de que só uma pílula pode resolver ou tratar. Só uma pílula pode tratar diabetes. Isso é equivocado, isso é enganoso. Isso não faz o menor sentido. Então, é possível sim. E você quer saber mais sobre isso aí? Eu tenho a jornada do reversor de diabetes. Ela vai ao ar dias 6 a 9 de maio de 2022. Se está assistindo esse vídeo antes desse período, é muito simples. É só apertar o botão aí abaixo, um link aí abaixo e se inscrever. E participar da jornada. Porque eu vou te mostrar tudo isso e muito mais lá dentro. E me ajude a lutar contra a mentira de que diabetes não tem cura, que é remissão. Quem fala alguma coisa fala remissão, é reversão, não pode falar em cura. E a gente precisa definir o que significa a cura então, né? A glicemia nunca mais voltar a ficar alta? Nunca mais ficar 200, 300? Vai ficar sempre abaixo de 100 ou sob controle, sobe um pouquinho e desce? O que a gente pode chamar de cura? Para mim pouco importa. O que importa é, se você conseguir deixar a tua glicemia baixa e não tem nenhuma das comorbidades do diabetes, chamem de remissão, de cura, de reversão, o que for. Para mim pouco importa. Importa o teu resultado. Então, tá aqui. É possível sim reverter. É possível até curar, dependendo da tua ótica, do teu ponto de vista. Não importa para mim. O que é importante é tudo isso que eu falei. E se inscreva na jornada, porque lá eu vou te mostrar muito mais coisas. Vem comigo.